Seja bem-vindo ao Sobre Bíblia, o seu canal de Bíblia de estudo aqui no YouTube. Bom, no vídeo anterior, que saiu antes desse que você está assistindo agora, eu expliquei a vocês algumas questões importantes sobre as novas traduções, o perigo das novas traduções, né? Lá naquele vídeo ficou claro, e eu vi pelos comentários de vocês, ficou claro que as edições modernas da Bíblia estão usando os pergaminhos ruins para traduzir. A gente entendeu que não existe pergaminho original, mas existe pergaminhos bons e ruins, todos antigos, né? Depois eu descobri que a datação das coisas não acompanha exatamente o tempo que a gente vive. Mas eu não toquei nesse ponto lá. Eu contei a vocês como que os pergaminhos ruins tomaram o lugar dos pergaminhos bons. Falei da estratégia gnóstica, de como é que eles colocaram isso no lugar, falando que é mais antigo, com texto adulterado. Eu falei sobre a crise entre o unicismo e os trinitarianos, lá no século 3 e 4. Você entendeu que a crise dos unicistas começa com os gnósticos lá no século I e vai até o século III, né? E há uma tradução lá em grego gnóstica e unicista, ou seja, nega que Jesus seja parte da Trindade, nega a Trindade Santíssima, né? Vocês entenderam isso no vídeo anterior. E muita gente zombou, né? Muita gente, como eu disse também, eu falei que muita gente zombaria, né? E aí, 2 dias depois do lançamento desse vídeo, eu recebo um vídeo comprovando tudo que eu falei naquele vídeo e eu preciso alertar vocês sobre mais uma modificação que está para vir na próxima Bíblia que a gente provavelmente vai ter aqui no Brasil. E o mais interessante é que para combater essa heresia unicista, para combater esse ataque à nossa fé, eu vou usar uma Bíblia criada com pergaminhos ruins, né? Olha só, eu vou usar uma Bíblia ruim contra uma tradução ruim. Então é briga de foice agora, né? E aí vocês vão entender qual é o problema. Eu vou passar o vídeo para vocês, a gente vai conversar sobre o vídeo e a gente vai entender aqui na prática. Eu vou relembrar vocês o problema, porque talvez algumas pessoas não viram o vídeo todo e talvez você que viu precisa de ter essa informação renovada na mente. Comigo foi assim, eu precisei rever todos os dados, eu precisei olhar de novo a história, porque eu sei que é meio confusa. Algumas pessoas falaram, nossa, isso parece uma viagem, né? Teve um rapaz que comentou assim, olha só, no início do vídeo parece uma viagem, mas depois faz sentido. Tipo assim, eu fui ofendido, mas eu saí no lucro. Mas realmente, parece uma teoria de conspiração, parece uma viagem. Vocês vão ver ela agora na prática, tá? Eu tô com a minha tela aqui, vocês estão vendo aí esse rapaz falando, um vídeo do TikTok, né? E o que acontece? Aqui no texto está falando, o Evangelho dos Hebreus prova adulteração nos textos bíblicos de Mateus. Você lembra que eu falei lá que eles nos acusam daquilo que eles fazem. Lembra que eu falei isso? Eu falei, olha só, eles adulteraram os textos e convenceram a academia de que fomos nós que adulteramos o texto. Lembra? Eu falei isso lá para vocês, né? Agora apareceu mais uma Bíblia que é mais fiel aos originais. E aí eu vou deixar tocar um pouco do menino aqui e vou mostrar para vocês a pesquisa que eu fiz antes de mostrar o conteúdo que vocês estão assistindo. Antes de fazer isso, curte o vídeo, se inscreve no canal. Esse tema é extremamente polêmico e é importante, eu acho que todo mundo que é crente se importa com a palavra de Deus. Eu vou mostrar para vocês os testemunhos de Jeová concordando com a doutrina que esse cidadão vai falar no vídeo agora. A Bíblia dele está aqui, ó. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Aguenta aí. O título: O Evangelho dos Hebreus prova a adulteração nos textos bíblicos de Mateus, tá? Ó. E nesse tutorial eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se tá saindo o som ali. Pera aí. A diferença. Não tá saindo. Aguenta aí. Volta tudo. Vou aumentar muito agora aqui, deixa eu ver. E nesse tutorial eu vou mostrar para vocês a diferença. Primeira coisa que eu fiz quando eu recebi o vídeo. Que livro é esse? Vamos analisar agora a cena do crime e o que engana a maioria de vocês, tá? Primeira coisa, o nome do autor, Bessorate. Bessorate vai ter outro nome depois que ele vai mostrar. Geralmente, quando eles vão tentar enganar vocês, eles usam um nome hebraico, aramaico, grego, para passar uma ideia de autoridade, porque a pessoa ela é de lá, entendeu? Essa Bíblia Peshitta que eu mostrei para vocês aqui, que eu vou usar já, por exemplo, o autor dela é o Sadoc Ben Derek, entendeu? Olha só o nome.
Eu pesquisei o nome do Bessorati que ele está falando ali, não achei nada. Nesse caso, essa é uma publicação ainda mais descarada do que a outra, porque esse cara eu não achei nada sobre ele, tá? E aí eu vi lá, Evangelho dos Hebreus, né? Como assim Evangelho dos Hebreus? A gente vai entender no contexto do vídeo que, na verdade, é o Evangelho dos Hebreus real, não aquilo que entrou na Bíblia Sagrada, né? E aí ali embaixo, pouca gente vai reparar, mas tá escrito Cigana Cigana? Como assim cigana? E aí eu fui pesquisar o que essa Cigana Publicações publica, afinal de contas. Vocês vão, olha, tudo que eu falei no vídeo anterior, vocês vão ver na prática agora, tá? Esse vídeo, ele talvez seja melhor do que o vídeo anterior, mas você precisa ver o anterior para entender esse aqui, senão vai ficar meio confuso. Mas termina de assistir, que depois que você juntar com aquele lá, você vai entender tudo, tá? Então, ó, ele tá mostrando ali, ó. Entre o Evangelho dos Hebreus com o Evangelho de Mateus dos dias atuais, tá? Segundo ele, há uma adulteração entre o verdadeiro Evangelho de Mateus, da época de Mateus, com o Evangelho que entrou na Bíblia Sagrada posterior. É essa a questão. É o que eu falei com vocês no vídeo anterior. Eles nos acusam do que eles fazem, tá? E preste atenção, isso que você está vendo é o que a gente chama de janela de Overton. Porque realmente os pergaminhos que as bíblias do texto crítico usam, NVI, NAA, realmente a maioria dos pergaminhos que eles usam exclui a trindade no texto que ele vai mostrar. Só que aquele negócio, eles não querem assustar a gente agora, né? Mas no futuro, guarda esse vídeo. No futuro, eles vão assustar. Você vai voltar aqui e falar, caracas, esse cara avisou lá no passado. E olha aí o que estão fazendo. Tiraram a trindade de Mateus 28, né? E vamos continuar vendo ele aqui. Vamos verificar esse evangelho aqui que foi retirado, né, dos... Para provar que ele está falando a verdade, ele usa a foto do Wikipédia mostrando São Jerônimo, né? São Jerônimo, ele foi a pessoa que atuou na tradução que foi... isso aqui é complicado. Jerônimo traduziu uma Bíblia usando pergaminhos unicistas, entendeu? E esses pergaminhos unicistas são os preferidos da crítica textual moderna. É isso, tá? Você vai ver ele falando isso agora, ó. Estudos dos anais, dos escritos de Sofrônio, Jerônimo, que é Jerônimo de Estridão, o mesmo que fez a Vulgata Latina. Isso aí. O mesmo que fez a Vulgata Latina. A Vulgata é uma tradução do século V que usa como base os textos críticos entregues para aquele cara que se tornou cristão, mas não se dava muito bem com a ideia de Jesus ser Deus, a ideia deles de haver uma trindade, né? Ele se tornou cristão, mas ele não concordava exatamente com isso, né? E antes desse cara, que era um rei, que virou cristão, que encomendou essas cópias, esse cara que encomendou as cópias, que posteriormente foi para a Vulgata, encomendou as cópias de um cara de Alexandria, mas não são os pergaminhos alexandrinos, tá? Um cara de Alexandria que era também unicista, tá? A heresia do unicismo, não era unicismo o nome, né? Eu sempre esqueço o nome. Não era unicismo. Ok. A ideia surgiu lá... Surgiu não, né? Ela já existia, mas ela foi desenvolvida no texto grego a partir dele lá. Ele encomenda 50 cópias, pesquisei, 50 traduções de... caramba, esqueci o nome. Coloca nos comentários quem lembrar o nome. Você vai ver que na história está registrado isso mesmo. Parte dessas cópias são usadas na Vulgata. Os textos da Vulgata são usados nos textos críticos mais modernos, né? Eles usam como base, claro que eles não usam o texto da Vulgata, porque ela era em latim, mas são os mesmos pergaminhos da Vulgata. Por isso, por exemplo, que a Bíblia de Jerusalém cita a Vulgata quando vai comentar crítica textual. Por quê? A Bíblia de Jerusalém usa o pergaminho do século III, que não tem a trindade, que tem problemas com a trindade, e para citar a referência, ela usa a Vulgata, que também usou esses textos no passado. Porém, na época da Vulgata, existia pergaminhos falando de Jesus. Já existia pergaminhos com a trindade na época da Vulgata. E o cara que fez a tradução da Vulgata, no caso aqui o Jerônimo, né, que ele está falando, ele escolheu usar o texto ruim.
Ele escolheu no passado usar o texto ruim, escolheram no presente usar o texto ruim, e aí eles falam, olha, esse texto aqui é mais fiel ao original, né? Que fiel ao original? Se na época tinha os dois textos e foi escolhido usar o ruim, não o bom, então como é que vai dizer que é fiel ao original se um século antes ninguém sabe o que estava escrito, não existia original? Ele mesmo vai se entregar nesse vídeo, presta atenção. Que nasceu no ano 355 e vai falecer ali em 420, né? Isso depois de Cristo. São Jerônimo, gente, para quem não conhece, ele é o tradutor da Vulgata Latínica a pedido da época do Papa Damaso. Lógico, na época que ele terminou, já era um outro Papa, mas isso aí é uma outra história para a gente conversar em outra oportunidade. Besorá Waalfried. Eu vou até pesquisar aqui, deixa eu botar no Google aqui. Ó, tá na minha tela aqui, Besorá Waalfried. Ele tá pesquisando, ó, ele tá mandando eu corrigir para Halving, né? Mas aqui tá escrito Waalfried, né? Eu nunca vi esse nome. E o Google também não conhece. A única coisa que tem publicada por esse cara é esse livro que ele tá na mão ali até agora, tá? Não tem no Google inteiro. Não tem no Google inteiro, tá? Deixa eu ver se eu escrevi Besorá errado. Besorati, tá lá, Besorati, mesma coisa. Então, cara, ninguém sabe quem é ele. Mas é um acadêmico, né? O cara tem um nome hebraico, grego, sei lá o que é isso. Waalfried, parece mais, sei lá, inglês, né? É uma mistura, né? Mas como o cara é acadêmico, o cara lê grego, o cara tem nome de estrangeiro, deve ser verdade, né? É assim que os críticos atuais e vocês que vêm aqui criticar o vídeo acabam falando, né? Citaram os caras que têm diploma, né? Como o cara tem diploma, deve ser verdade, né? O cara tem diploma, o cara estudou, deve ser verdade. Burros somos nós, né? Burros somos nós nesse caso, né? Que não tem nada e a gente acaba sendo mais lógico do que quem tem diploma, né? Será que a faculdade faz as pessoas perderem a lógica? Será que a faculdade come o cérebro das pessoas? Pode ser, né? Vamos lá. Eu vou para a tela aqui com vocês, fazendo a... Deixa eu adiantar agora, porque aqui o que importa é isso aqui, ó. Ele vai trazer aqui um texto, é uma carteirada, né? Ele vai trazer o texto de Eusébio de Cesareia, de História Eclesiástica, tá? Que não comprova nada também, não comprova que existia um evangelho dos hebreus da época dele, né? Olha lá. Dos hebreus ele vai trazer isso aí, depois ele vai aqui na tradução dele, ó. A tradução dele já bota ali o nome de Yahvé, né? Yeshua, dá pra ver. Vocês não estão vendo, mas eu vou falar o que é, né? E aí ele vai ali no versículo 19 de Mateus 28. E daqui dá pra ver, ó. Portanto, ide e fazei. Aqui entra uma outra questão que é muito usado para enganar vocês. Fica mais um alerta para vocês. O fato de usar o nome sem a transliteração para o português não faz com que o pergaminho ou com que a tradução seja melhor do que aquelas que fazem a transliteração. Se está escrito Yeshua ao invés de Jesus, isso não significa que ela é melhor, entendeu? Não quer dizer nada. Só que o autor, na hora de traduzir, quis colocar o nome Yeshua. Se está escrito o tetragrama lá no lugar de Yahvé, isso não quer dizer que o texto está melhor do que o que a gente tem. Não é isso que faz o texto melhor, entendeu? Não é a forma como é transliterado o nome. Isso não muda nada. Mas ele sabe que nós somos tolos, ele sabe que nós somos inocentes. E aí, se ficar mais bonito, aí fica mais convincente. Rimou, né? Eu tô meio poético hoje aqui, né? E aí, o que acontece? Eles mandam isso pra vocês. Olha, tá vendo aqui, por exemplo, na Peshita, ó. Você abre a Peshita, tá lá, ó. E disseram-lhe, por que os Talmidim de Yoshoan jejuam e oram continuamente, e dos Purizim, mas os seus estão comendo e bebendo? Vocês entenderam o que eu quero dizer? Não é porque alguns termos estão literais, no sentido do grego, não é por isso que a tradução é mais fiel ao original. O que torna a tradução fiel, pessoal, é ter o texto todo. É isso. Tem que ter o texto todo. Não importa se alguém te disser assim, não, mas a Bíblia inteira fala sobre isso. Não é essa a questão. A questão é que ali
tem o texto e você removeu dali, entendeu? Então se eu traduzir uma coisa para vocês, só porque eu falei sobre aquilo no início, vocês vão remover do final? Não pode remover, não é uma tradução. Traduzir, pessoal, eu quero que vocês fiquem melhores do que eu nesse sentido. Eu quero que vocês se tornem melhores do que eu. Traduzir é pegar o texto e traduzir para outro idioma. Entendeu? Você não pode botar texto a mais e nem tirar texto dali. Então, por exemplo, em Romanos 8, versículo 1, alguns pergaminhos ruins que foram colocados ali no meio, não tem o versículo 1. Entendeu? O argumento da crítica textual é, não tem aí, mas no restante do texto já tem isso. Mas não é isso que importa. O que importa é que tinha ali e foi removido. O que torna a Bíblia fiel, é óbvio que a forma como ela é traduzida também colabora, mas o que torna ela fiel é a quantidade de texto que tem ali. Porque hoje, o nosso problema hoje é esse, né? Estão, na verdade, cortando o texto e falando, olha, os textos mais antigos não tinham isso. Mas ninguém se pergunta, por que os textos não tinham isso? Porque não existe original, mas esse pergaminho não tinha isso. Por quê? Entende? A resposta que as pessoas aceitam porque o cara fala grego e fala hebraico é porque o autor não colocou. Mas isso não faz sentido. Entende? Não deixa o peso acadêmico cegar a mente de vocês. Pensem com seus cérebros. Vocês ainda têm. Usem ele para pensar. Então, ó, ali, eu tô vendo daqui Yeshua, né? Vai ter o nome aqui, ao invés de ser discípulo, vai ser Talmidim. E é interessante que as palavras que são usadas numa transliteração mais literal são algumas específicas, sabe? Não são todas, são só algumas, né? Aqui nesse caso não é só o nome, ali também não era, né, na Peshita, não. É porque esse efeito é para enfeitar o texto, não significa que é fiel. Você pode falar Yeshua, Yahvé, Deus, Senhor. Deus sabe a quem você está se referindo. Você pode falar Deus, ele sabe que é para ele que você está se referindo ou não, né? Mas eles usam isso para enganar vocês. Vocês são enganados com os termos mudados, tá? No início eu também era enganado. Aí eu comecei a pensar, cara, não faz o menor sentido. Eu vou usar a Bíblia de Jerusalém só porque tem os nomes originais, entre aspas? Óbvio que não, o texto é ruim, então não vou usar ela. Não é isso que fez ela melhor, né? Isso não tornou ela melhor em nada, né? Então, mas esse argumento funciona com muitos de vocês. Não mais, né? Que agora você já entendeu o problema e agora eu quero ver os comentários. Nossa, vão me matar nos comentários. Toda vez que eu falo de crítica textual, o povo me mata, né? O Rui fica rindo de mim porque o Rui... Cadê os vídeos dele? Eu tô esperando ele gravar, né? É uma piada interna, vocês vão entender. Vamos lá, ó. Ó, aqui ele tá provando que aqui, ó, portanto, ide fazer Talmidim em todas as nações, batizando-as em meu nome, tá? O que acontece, que eu falei para vocês, realmente a crise unicista, não era unicismo o nome, inclusive o nome original é uma derivação do nome do cara que gerou essa heresia, tá? Não, nessa tradução, nesse pergaminho grego, que não é o original, tá? Ele não é original, não há mesmo a citação da Trindade. E aí eu fiquei curioso, falei, eu vou procurar na NVI 2023. Não trocaram ainda, não tiraram lá. Eu vou procurar então na Testemunho de Jeová. E eu fui lá. Na Testemunho de Jeová, que você está vendo na minha tela agora, o texto tá ali. Tá ali. Eles deixaram também, tá? Ó. Portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, na notinha dos Testemunhos de Jeová, que são dessa heresia, é por isso que eles são considerados hereges, tá? Por causa do unicismo, notinha dele está escrito lá, ó. Alguns afirmam que este versículo apoia a doutrina da Trindade porque menciona Pai, Filho e Espírito Santo juntos. Mas em nenhum lugar da Bíblia fala que os três são iguais em eternidade, poder e autoridade. O fato de os três serem mencionados juntos no mesmo versículo não prova que os três são pessoas divinas, iguais e eternas. Então, veja bem, o argumento é claro que é fácil de quebrar o argumento deles, mas é assim que eles enganam os seus membros, tá? Acontece que essa briga, ela é maior do que parece, tá? Por quê? Deixa eu pausar aqui para mim pegar um arquivo que eu esqueci de pegar, peraí. Tá aqui. Por quê? Na edição Peshita, feita ali por
por uma pessoa, né, que fez essa edição aqui, que eu ganhei essa pechita aqui. Deixa eu contar para vocês a história. Eu ganhei ela e antes de chegar eu pesquisei a origem dos pergaminhos, desconfiei da origem dos pergaminhos. Eu avisei o cara, falei, olha, você vai mandar, mas essa Bíblia ela está reprovada. Você manda para outra pessoa, não manda para mim. Um monte de canal falou bem dessa pechita, tal. Pode olhar, os canais falaram bem dela, mas nem sabe o que estão falando, tá? Eu vim aqui, ó, eu pesquisei, ó, há pesquisas sobre os pergaminhos dessa Bíblia pechita, não apenas desta, mas daquela que a BV Books lançou também, tá? Alguns manuscritos foram traduzidos por uma só pessoa e alguns deles envolvidos em algum grau com ideias místicas, tá? Os pergaminhos que falam que são originais, que é nota de quando eu ganhei a Bíblia, tá? Ó. Aqui, por exemplo, olha o que está anotado aqui, ó. Tá vendo a anotação? Aqui eu anotei o seguinte, ó. A datação incerta, o texto oficialmente do século XX, tá? Aí aqui tem um cara falando que é de 1966, outro falando que é de 1950, e eu falei para vocês, olha só, o problema começa da década de 40 até 70, é dali que tentam adulterar a Bíblia. Curiosamente, né, as mesmas datas que estão aqui, tá? E aí, alguns manuscritos não contêm datação, são considerados antigos sem comprovação. Você sabia disso? Pergaminhos que são usados para gerar essas traduções assim modernas, como a Peshitta, a NVI e outras mais, tá? Mas o mais curioso é que nesse caso, né, essa tradução aqui é de um cara que é trinitariano, né? Ele acredita na Trindade. E aí ele veio aqui e fez o seguinte comentário. Olha só como que ele entrega a máfia da tradução. Vamos chamar de máfia da tradução? Bota nos comentários aqui, eu não caio mais na máfia das traduções, para eu saber que você chegou até aqui. 22 minutos de vídeo, né? Bota nos comentários. Eu não participo, eu não caio na máfia das traduções. Olha o comentário do autor desse Evangelho Peshitta, ó. Algumas seitas religiosas questionam a originalidade do texto em Mateus 28:19. Aqui, ó. Alegando que sua redação foi adulterada pela Igreja Católica com a finalidade de comprovar a doutrina da Trindade. É exatamente a mesma coisa que esse menino aqui falou no vídeo. Exatamente a mesma coisa, tá? A foto tá aí para vocês. Essa foto eu tirei daquele livro que eu mostrei. Não obstante, tal tese não possui fundamento, quer seja pelo ponto de vista da crítica textual, quer seja à luz da correta exegese do verso. Eis os fundamentos pelos quais as mencionadas seitas incorrem ao erro ao negar a validade de Mateus. Primeiro, a Peshitta em aramaico e o manuscrito em hebraico do Tillet falam em imersão em nome do Pai, do Filho e do Ruach Hadouken. Não é Ruach Hadouken, eu sei, é do Espírito Santo, tá? E estes manuscritos não passaram pelas mãos da Igreja Católica, ok? Os pergaminhos da Peshitta não passaram pela mão da Igreja Católica, a Peshitta em aramaico. E nessa Peshitta aramaico já tinha. Ok, tudo bem que ninguém sabe a origem dessa Peshitta em aramaico porque ela também não existe, mas ele está combatendo a mesma ideia, que ela já existia nessa época, tá? É uma briga antiga, eu falei com vocês, isso é uma briga grande e é antiga, tá? O texto de Mateus 28 também é atestado por antigos textos gregos, como, por exemplo, o Codex Sinaíticos, o Alexandrinos, o Vaticanos, e aí tem o de Washington, que eu não sabia dele, né? Não conhecia. Esse é o primeiro, esse é o segundo argumento, tá? Vai falar que não tem no pergaminho que ele desenvolveu, mas nesses pergaminhos antigos tem o Espírito Santo, tem a Trindade, sim. Segundo argumento, Mateus 28:19 não sustenta a doutrina da Trindade, mas versa sobre sobre as três manifestações, essências, substâncias, espectros de Yahvé. Será que ele também é unicista e eu acabei não entendendo muito bem isso aqui? Bota nos comentários. Enfim, o que eu quero mostrar para vocês
é que essa briga das traduções, a máfia das traduções, ela está envolvida em mais coisa do que parece, sabe? E é por isso que da década de 40 para cá, eles investem tão pesado nas traduções. Agora eu quero mostrar para vocês uma outra coisa, que é o quê? O cara falou aqui de um livro da editora, né? Essa editora aqui, né? Editora Cigana Publicações. Quando eu falei para vocês no vídeo anterior que isso é um ataque liberal, gnóstico contra a nossa fé, não falei? Pois bem, a Cigana Publicações, para esse nome aqui, ninguém desconfiar, é brincadeira, né? Mas isso aqui reflete a totalidade desse problema, tá? Por isso que é válido mostrar. Esse é o livro da Cigana Publicações. Está aqui na Amazon, ele custa R$ 49,00. Não vou comprar, óbvio, não vou comprar. Mas ele está aqui, Cigana Publicações. Aí você clica aqui para ver o que a Cigana Publicações publica, né? Já que ela traz ali o verdadeiro Evangelho de Mateus, né? O que mais ela publica? A gente começa, o livro de Melquisedeque. É um apócrifo, né? De onde surgiu? Quem é que psicografou o livro de Melquisedeque? Entende? Mas tá aqui, ó. Melquisedeque, como diversas traduções, né? E denominando, não sei o que. O sacerdote e tal. Rei da cidade de Salém. Melquisedeque significa rei de justiça, não sei o que, não sei o que. Blá, 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 blá. Isso aí que o cara publica. A editora publica isso, tá? O livro deles aparece junto com a coleção de apócrifos e pseudepígrafos que eu tenho aqui, que foi o Francisco que me deu. E não chegou ainda o volume, né, que ficou faltando. O Francisco falou que ia me dar. Francisco, o irmão que me ensina muito sobre essas coisas também, tá? Ele também pesquisa sobre isso. E aí, olha, então, veja o nível, tá? Livro de Melquisedeque. Não sei quem é que psicografou o livro de Melquisedeque para estar aqui. A Assunção de Moisés. Os livros dos Macabeus. Profecias nos dias atuais. Até sobre isso, o pessoal que é pentecostal acaba comprando essas coisas sem pensar direito. Cuidado, não compra. O testamento das 12 tribos. Isso aqui eu fiquei curioso disso aqui, né? As 12 tribos de Israel, comumente conhecidas como a reunião dos povos originários, patriarcas, não sei o quê. Cada uma foram identificar. Cada uma das 12 se faria identificar pelos nomes dos filhos. Nossa, é chato demais isso aqui. Demora para falar o que é. Meu Deus, eu desisti. Nenhuma descrição dos livros deles ajuda você a se interessar pelo livro, que é chato, sabe? É chato. Mas vamos lá. A Caverna dos Tesouros. Isso aqui é puro gnosticismo. Esse negócio da caverna de Platão é puro gnosticismo, tá, pessoal? Tá aí, é isso que é lá, ó, a narrativa de Adão até o Messias. É um apócrifo, tá? Da Cigana Publicações também, né? Que eu falei para vocês, é um ataque gnóstico contra a nossa fé. Não apenas gnóstico, mas são os liberais, o povo que não concorda com a nossa fé. Eu usei o pergaminho falsificado para mostrar a vocês. Se você não entendeu ainda, vai lá no primeiro vídeo, ó, Atos de Pilatos. Sabia que Pilatos tinha um Atos também? A infância de Jesus, esse pergaminho tem ainda naquela coleção, né, que eu mostrei agora há pouco. Evangelho de Nicodemos, enfim. Como tratar a ansiedade, antídoto para depressão. Eu não compraria nem isso deles, sabe? Porque eu não sei como é que eles vão tratar. E aí, ó, tem outras coisas também aqui, ó. O Manual Definitivo do Conquistador Amoroso. Né? Isso eles devem saber mesmo, porque essas ideias gnósticas conquistam as pessoas, né? A gente sabe como o pessoal aí que mexe com crítica textual foi conquistado, né? Os caras são bons mesmo, né? Adestramento de face de cães, Psicologia da Mentira. Esse aqui seria o livro que define eles. Né? Talvez seria o melhor livro. Esse eu compraria. Né? Sabemos que a honestidade é a base de qualquer, mas muitas vezes as pessoas deixam de ser honestas conosco. Né? Então, entenderam o problema agora? Viram na prática que o problema é esse o problema? É isso que eu queria mostrar para vocês. Agora fiquem preparados, porque as novas traduções tendem a vir com novas revisões. E as novas revisões
seguindo o que nós temos hoje, tendem a vir com menos textos possível, tá? Alguém colocou um link aqui para mim de um vídeo um antigo onde o cara explica bem isso. Eu vou assistir o vídeo, talvez eu até reaja a ele com vocês, tá? Porque é um vídeo antigo, é até um adventista que fala sobre isso, é um vídeo muito bom sobre o tema, tá? E a gente precisa trazer isso para cá de novo. Vou ficando por aqui. Fique com Deus, cuidado com o que está acontecendo, preste atenção, guardem suas Bíblias, porque o futuro tá estranho pra gente, né? Que gosta de ler a palavra de Deus. Quem não gosta de ler a palavra de Deus, ó, tá nem aí para isso, né? Teve um rapaz que comentou aí, eu até falei com ele, deixa, não tem ninguém lendo a Bíblia mesmo, o que tem a adulterar, né? Eu tava eu tava brincando, óbvio, né? A gente vai estar aqui brigando pelas traduções até Jesus voltar. Fique com Deus. Tchau!